Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente. Aqui é o espaço que era Tudo é Dica, discutir temas relevantes para a Bahia, para o Brasil e também para a nossa capital. Que tal a gente conversar com uma parlamentar, a mulher que tem mais mandatos na Câmara Municipal de Salvador? Eu estou falando da vereadora do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Aladilce Souza. Seja bem-vinda, vereadora. Uma satisfação conversar com a senhora. Eu que agradeço o espaço, a satisfação é toda minha. Muito obrigada por estar aqui no Linha de Frente. E fiquei mais feliz ainda ao saber que a vereadora, assim como eu, é nascida na cidade de Alagoinhas, veio para cá, para a capital, há muito tempo, vereadora? Há muito tempo, em 75, na verdade. E, Pablo, eu vou fazer uma pequena correção. Eu nasci em Nova Açores e me criei em Alagoinhas. Ah, que legal. Eu só fiz nascer em Nova Açores, que é uma cidade muito querida também. E minha infância e adolescência foi toda em Alagoinhas. Uma pessoa oriunda do Agreste da Bahia, Nova Açores e Alagoinhas, cidades irmãs, inclusive, cidades muito próximas, que têm muitos talentos revelados naquela região. Quando a senhora vem para Salvador, assim como eu vim para Salvador buscando o estudo, encontrou uma capital agradável, aprazível, amistosa, ou tomou um choque de quem sai do interior para vir para a capital? Eu encontrei uma capital agradável, amistosa, diferente dessa capital de hoje. A gente andava nas ruas à noite, né, sem nenhum receio. Eu vim para estudar, vim para fazer um cursinho pré-vestibular e no ano seguinte fiz vestibular e ingressei na UFBA. Então, a cidade era bem diferente. Aí, eu estou falando da década de 70, 76, né, eu entrei na universidade, era plena ditadura militar, e tomei muita carreira. A militância do movimento estudantil. A militância do movimento estudantil, que naquela época era bem efervescente mesmo, né? Então, a juventude toda participava. Aliás, eu já venho desde Alagoinhas, do ginásio, do curso secundário, já participando dos movimentos estudantis do interior também a gente tinha, né? E Alagoinhas sempre foi uma cidade... Tem uma tradição, né? Era um pontinho vermelho no mapa dos militares, era Alagoinhas, né? Muita gente que fez a militância lá na cidade, porque é uma cidade que tem muitos bancários, tinha muitos petroleiros, ferroviários. Né? E essa semana a gente está falando muito sobre ditadura, né? Ditadura Nunca Mais, eu acho que inspirado muito no filme Ainda Estou Aqui, e eu lembro que eu tive colegas que desapareceram naquela época, né? E que depois a gente veio saber que foram mortos pela ditadura, pelo Estado naquela época. Então, foi nessa época que eu vim para cá, e Salvador era bem diferente do que é hoje, né? Hoje nós estamos com 2.400.000 habitantes, né? Uma cidade... que tem uma vida difícil, complexa, né, e que precisa muito de políticas públicas, né? Então vamos discutir sobre essa Salvador, vamos falar um pouco. Só que antes de falar de Salvador, eu queria refazer a trajetória política e parlamentar da vereadora. Eu falei aqui que é a mulher que tem mais mandatos. São 5 mandatos com esse, vereadora? São 5 mandatos com esse. O meu primeiro mandato foi em 2004, eu me elegi em 2004, 2005, fiquei na Câmara até 2016. Em 2020 eu não consegui a reeleição por um pouco e voltei para a universidade. Eu sou professora da Escola de Enfermagem da UFBA, continuei na participação, presidi o PCdoB nesse período de 4 anos e lutei muito, porque a gente estava no período de pandemia, né? A gente organizou um comitê pró-vacina, e, enfim, nunca parei de fazer política. Depois que eu terminei o curso de enfermagem, eu fui presidir o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia, né, que também fui uma das fundadoras e participamos, né, contribuímos muito com a estruturação de muitos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em saúde da área pública, né, do Estado. Eu sou servidora também do Estado da Bahia, da saúde, da CESAB, né? Então, foi militância em várias áreas, né, em vários movimentos. Também me envolvi com os movimentos de mulheres, né, porque é fundamental a luta da mulher, em defesa da mulher, pela ocupação de espaços de poder, né, por direitos iguais, né? Então, a minha vida, a minha trajetória foi toda permeada
por essas lutas. E foram essas lutas que levaram o PCdoB a me indicar para a Câmara Municipal. E em 2005 eu entrei, fiquei até 2020, aprendi muito. A Câmara Municipal é um espaço muito importante, um espaço muito privilegiado do exercício político. Acho que as câmaras municipais são espaços fundamentais para a estruturação da democracia, a essência, para a representação do povo. O debate público. Eu estou conversando com a vereadora, servidora pública, professora, enfermeira, Alaudilce Souza, que inclusive tem muito respeito pelos pares, não à toa tomou posse e já foi indicada como a liderança da oposição na Câmara. É um desafio muito grande para uma minoria fazer oposição ao prefeito que teve uma reeleição maiúscula em termos percentuais, vereadora? Olha, Pablo, é realmente um desafio, né? Essa última eleição municipal deu ao prefeito atual uma vitória, né, muito importante, né? E ele ampliou a bancada de vereadores, mas nós nunca tivemos vida fácil na Câmara, né? A bancada, eu sempre atuei nessa bancada de oposição em minoria, mas quando a gente atua, né, com propósito, com projeto, né, mostrando por que a gente está na oposição e fazendo um trabalho, uma atuação qualificada, e é assim que a gente pretende fazer. Então, as pessoas sempre me perguntam, não vai ser fácil? Eu digo, mas nunca foi fácil, né? Mas nós estamos nos organizando, estabelecendo estratégias para que a gente possa defender uma cidade melhor para todas as pessoas. Logo de cara, uma batalha aí da vereadora tem sido a questão da tarifa de ônibus. A vereadora, pelo que eu entendi, vai querer ir até as últimas consequências, inclusive envolvendo o Ministério Público. A senhora pensa em, por exemplo, judicializar essa questão do aumento da tarifa? Veja bem, essa questão da tarifa de transporte, não só da tarifa, mas a questão da política de mobilidade, o sistema de mobilidade em Salvador precisa ser levado a sério. Essa é uma das questões, um dos problemas que a população elege como um dos maiores problemas. E eu ouvi isso na campanha. Então, tem a questão da tarifa, mas tem toda uma discussão sobre linhas que foram retiradas, os ônibus que estão em condição ruim, tem ônibus caindo aos pedaços por aí, que não chega no horário, as pessoas ficam horas e horas no ponto. Então, é nesse contexto que o prefeito, de maneira unilateral, aumenta 40 centavos na tarifa. Isso é um absurdo, é inadmissível. 40 centavos é muito para uma população que a maioria da população sobrevive com muita dificuldade. Aqui nós ocupamos sempre, nas últimas décadas, o lugar de capital do desemprego. Salvador hoje tem a tarifa, com esse reajuste, que passa para 5,60, é a quinta tarifa do país, a mais cara do Nordeste, e o poder aquisitivo da população de Salvador é o 17º. Nossa tarifa está mais alta do que São Paulo. São Paulo, a tarifa é R$ 5,00. E a população de São Paulo tem um poder aquisitivo bem maior do que aqui. Então, foi uma surpresa desagradável o prefeito ter tomado essa atitude exatamente nos primeiros dias, ainda no feriadão, né, porque foi logo no dia 3, no dia 2 ele vai à Câmara, faz o discurso, e no dia 3, ele foi à Câmara no dia 1º, né, e no dia 2 ele decreta, né, esse aumento, esse reajuste. Sem ouvir o Conselho Municipal de Transporte, sem ouvir a Câmara, porque a Câmara deveria ser ouvida, né? Nós somos representantes da população. Inclusive, a própria lei orgânica estabelece que a Câmara seja ouvida, seja apresentada à Câmara os cálculos para esse valor de tarifa. E não foi apresentado. Não foi apresentado. Então, essas coisas assim são muito ruins. A gente sempre espera que a gestão municipal ela seja sensível com a população de Salvador,
que ela melhore. Mas não, o que aconteceu? Em 2023, o prefeito deu um reajuste de 10 centavos no final do ano. 24, que era o ano eleitoral, não aplicou reajuste, mas quando chega em janeiro de 25, nos primeiros dias, ainda sem possibilidade de reação, estudantes de férias, porque são estudantes que mais se movimentam nesse período para reagir à medida dessa natureza, ele aí aplica uma coisa. Então, é desrespeitoso, né? A palavra é essa, é desrespeito com a população, uma população que dá muito duro, né? O povo de Salvador se vira, vende churrasquinho, vende, né, cerveja nas festas e tal, é ambulante e tal. A gente vê como as pessoas lutam para sobreviver. E receber um reajuste desse logo nos primeiros dias do ano, o reajuste é maior do que a inflação. Então, não é justo. Nós tivemos no Ministério Público, a Câmara está em recesso, nós fomos ao Ministério Público para que o Ministério Público apure a legalidade. Na nossa opinião, o prefeito foi feito um reajuste de maneira irregular, unilateral, e a gente quer que a conduta seja ajustada, que essa tarifa seja revogada e que a gente venha para a Câmara discutir. Qual é o problema de se levar um debate desse na Câmara? Traz os empresários do transporte para a Câmara. Nós não temos e não somos inimigos. O que não pode é a população ser penalizada mais uma vez. Nós soubemos ontem também tem um reajuste agora de 50% na taxa de resíduos sólidos, que vem junto com o IPTU. Então, a impressão que a gente tem é que o prefeito gastou muito no ano eleitoral e agora quer ampliar a arrecadação. E não dá. A vereadora... Para uma cidade pobre como Salvador, que, inclusive, a prefeitura precisa fazer o dever de casa e ampliar a base econômica, fazer um planejamento econômico que melhore a renda. Nós somos a cidade de maior desemprego há décadas. Por que Salvador tem que ser a mais pobre? A gente está conversando com a vereadora Aladilce Souza, ela é líder da oposição, ela é do PCdoB na Câmara de Vereadores aqui de Salvador, e está fazendo críticas à gestão municipal que está iniciando em um segundo mandato de Bruno Reis. Desde 2005 que a senhora está ali na Câmara, desde antes a senhora acompanha a política partidária e desde 2005 na Câmara. Quem foi o melhor e o pior prefeito nesse período? Tem como avaliar? Como é que a gente... É pergunta difícil. Para uma conterrânea, a gente faz pergunta difícil, Mônica. Olha, eu acho que nós podemos ter prefeitos melhores em relação a acesso a canal de diálogo. A gente pode dizer que João Henrique foi... Eu peguei João Henrique, né, diálogo. Conseguia conversar com ele, debater. Com as secretarias e tal. Teve muito problema também, né? A gente, inclusive, acabou na oposição. No início, nós fazíamos parte da base do governo. Acabamos na oposição porque a gestão foi degringolando. Tanto que Salvador terminou aquela gestão ali de uma maneira muito lamentável. Então... Mas eu acho que primeiro tinha uma expectativa muito grande, né, no início da gestão dele, e foram retomados os conselhos todos, tinha um clima de democracia e uma esperança muito grande da população que a cidade fosse para adiante. De lá para cá, o que a gente tem é uma dificuldade de diálogo. A Câmara, inclusive, infelizmente, tem aprovado de maneira muito... sem debate, os projetos do Executivo. Tratorando, isso, vereador? Eu já participei de sessões que foram lamentáveis, assim, do PDDU mesmo, de 2008, foi horrível, né? A Câmara aceitar 236 emendas na madrugada da aprovação, era um final de ano, e passar, né? Isso foi no finalzinho da gestão de João Henrique. E depois, em 2018, se repetiu a mesma coisa. Então, os projetos, que são os projetos estruturantes das cidades mais importantes, são, em geral, aprovados sem debate. É uma coisa que a gente tem criticado muito na Câmara, de que os vereadores precisam se conscientizar da importância que tem. A Câmara tem muito poder. A Câmara Municipal tem muito poder, as câmaras para a cidade.
Seu pai foi prefeito de Alagoinhas, você sabe, era pequeno, mas você sabe que é muito importante, porque é na cidade que a gente vive, que as pessoas estudam, trabalham, adoecem, demandam as políticas públicas, né, de maneira especial, específica. Então, tudo passa pela Câmara. E eu espero, a gente espera que essa legislatura agora, que a gente tenha um posicionamento diferente, que a gente consiga fazer uma ação política mais autônoma, independente, pensando na cidade. Esse ano vai ser o ano de revisão do PDDU. É isso. O vereador Silvio Humberto, do PSB, aqui comigo, ele sempre conversa e comenta isso. Ó, já está chegando no limite da revisão do PDDU. Qual é a expectativa da senhora a respeito disso? Quais as mudanças? Para onde Salvador está caminhando e que precisa de uma reconfiguração do plano diretor urbano? Eu acho que Salvador está numa crise urbana muito grave. Nós temos o último PDDU, que foi de 2018, trouxe para a cidade um adensamento, um aumento do poder, do potencial construtivo, especialmente na orla atlântica, que tem trazido, já está trazendo e poderá trazer problemas muito graves em relação a essa crise climática que nós estamos vivendo. Se a gente olhar, todo mundo que anda na orla vê os prédios subindo. Cada semana que a gente vai, tem mais um espigão, mais uma torre, né, que se chama, e agora querem construir até na areia da praia. A gente tem a experiência, né, a tentativa ali na Praia do Buracão, no Rio Vermelho, e tem também lá em Flamengo, né, na Praia do Flamengo, que tem também um projeto, está paralisado, felizmente, de construir 18 torres, que é na areia da praia. Então, isso é autorizado pela Câmara, foi autorizado pelo PDDU, aumentar o gabarito, né, que a gente chama, e a Prefeitura se rende aos interesses do empresariado em detrimento da cidade, em detrimento da preservação ambiental, né, em detrimento de um conforto climático para a população. Porque se você faz um paredão na orla, é óbvio que o miolo da cidade, a gente vai ter uma temperatura aqui, né, de torrar. Tem gente que fala inspiração Balneário Camboriú. Tem alguma associação? É horrível. Mas as maiores críticas ao Balneário Camboriú. E Salvador é diferente, porque Salvador tem uma geografia de altos e baixos, né? Cumieiras e baixadas e vales. E nós não deveríamos verticalizar assim. Se verticalizar não crescendo. Tanto que o gabarito anterior era, no máximo, 3 pavimentos na orla, e você poderia ir verticalizando para dentro, exatamente por causa dessa geografia nossa, que não permite que a gente verticalize na fachada da cidade. E sem fazer sombra na praia, por exemplo. E sem fazer sombra na praia, que isso exigência. é o maior absurdo que pode existir. A gente está conversando com a vereadora Aladice Souza, falando sobre o futuro de Salvador, mas eu não posso deixar de falar sobre um assunto que a senhora domina muito e que me interessa particularmente como cidadão e como egresso da UFBA, que é a situação da Universidade Federal da Bahia. A senhora é professora, é servidora, é líder sindical, a pessoa que está dentro da universidade, esteve mais perto do que nunca dos dilemas e dos conflitos da Universidade Federal da Bahia. Ao meu ver, está passando por uma restrição orçamentária que é um estrangulamento, é sofrível o que está acontecendo com a UFBA. Como é que a gente resolve isso, Aladilce? Olha, infelizmente, nós não temos, nós ganhamos a presidência da República, ganhamos nacionalmente, né, as eleições para a presidência, mas perdemos no Congresso e temos um contexto político, econômico, né, neoliberal, que amarra. Temos, inclusive, muitas legislações neoliberais. Isso pensando, né, como nesse contexto que a universidade vem e outras instituições públicas, estatais também, de restrição orçamentária. Óbvio que a gente tem que se posicionar contrário, mas, com certeza, essa restrição que permanece agora, porque já foi muito pior, porque no governo passado era intencional os cortes, né, para desmontar a universidade, por causa de fazer com que a universidade deixasse de ser esse espaço de
formação, do pensamento crítico e tal. A gente lembra quais eram as opiniões do ex-presidente sobre a universidade, sobre a cultura. Atualmente, a gente ainda tem restrição orçamentária. Melhorou um pouco, né? Há um investimento, inclusive, abertura de novas universidades e tal. Mas eu vejo com muita preocupação e acho que a gente tem que fazer isso, pressão sobre o governo, sobre o Congresso, para que a gente preserve, porque é o espaço da ciência, né? da criação, da formação plena e, inclusive, para o desenvolvimento. Não há país no mundo que se desenvolva, que entre na competição do mundo global, né, que tenha um espaço dessa economia global, se não houver investimento em educação, na ciência, tecnologia e inovação. E a nossa universidade, aqui a UFBA, né, é um bom exemplo disso. Nós somos, apesar de tudo isso, nós temos um destaque nacionalmente, né, nós estamos entre as melhores universidades de excelência, mas é muito difícil. Eu digo por experiência própria, mas acho que a UFBA é importante para esse processo de formação e também para contribuir com o desenvolvimento da cidade. Eu acho que a gente tem que aproximar o máximo possível a política da ciência, né, da formação. E é um excelente pensamento trazer a academia para o nosso cotidiano. Eu gosto de repetir aqui, professora, vereadora, enfermeira, eu gosto de repetir que não são apenas os 40 mil que formam a comunidade acadêmica no dia a dia, 40, 50 mil professores, estudantes, técnicos, servidores, é a Bahia como um todo que tem que zelar pela UFBA, que é um patrimônio, é a maior instituição de ensino que a gente tem no nosso estado. Dali da UFBA saiu de Wagner Moura até Milton Santos, então o cérebro da Bahia, o futuro desenvolvimento da Bahia podem estar na UFBA, a gente não pode desprezar isso jamais. Agora, e a gente tem que pensar também que nas outras universidades, né? Nas estaduais também, sim, e outras federais que nós temos. Então, a instituição universidade, ela precisa ser incentivada, ela precisa ser muito bem cuidada, porque, volto a dizer, para a gente se inserir nesse mundo global, para a gente deixar de ser país da periferia do capitalismo, nós temos que entrar no jogo do desenvolvimento. Não dá para ter somente, acho que 21% dos jovens estão fazendo universidade nesse país. É uma lástima. O ensino superior precisa ser mais valorizado. E aproveitando as múltiplas, a versatilidade que a senhora tem para falar de vários assuntos, eu quero falar um pouco sobre a enfermagem. Eu tive a oportunidade de acompanhar o debate a respeito do piso nacional da enfermagem. Eu queria saber se chegou a um bom termo para a categoria, o piso, ou se trouxe problemas também, porque muita gente estava mencionando, isso pode gerar problema, pode gerar desemprego, inclusive. O que é que ficou Eu estou vendo que você está bem pegando os pontos principais, os né? pontos que a senhora vai me ajudar a elucidar. Que chamam a atenção aí, atualmente, né, para o dia a dia dos nossos profissionais e das políticas públicas. Veja bem, foi uma vitória. A primeira coisa que eu queria dizer, eu repito sempre isso, foi uma vitória histórica nós termos conseguido aprovar na Câmara Federal, num período, inclusive, que ninguém esperava isso, né? Que foi no período, né, do inominável. O Congresso aprovou o piso nacional da enfermagem, que não era um valor inicial, que era pedido pela categoria, mas que foi muito melhor do que a situação que estava. Que nós estávamos, uma enfermeira estava ganhando pouco mais do que um salário mínimo, né? O técnico um salário mínimo, porque não podia ser menos, enfim. E é uma categoria de profissional que eu digo que é esteio da saúde. Deixa eu falar aqui, porque aí eu posso falar, porque eu não sou da categoria, eu sou beneficiado pela categoria. É hipocrisia a gente passar a pandemia e dizer vocês salvaram vidas e a gente não devolver isso. Aplausos, né? Aplausos. Só tapinha nas costas não Anjos, alimenta. Foram técnicos de enfermagem, enfermeiros, foram os profissionais que mais morreram na pandemia. Mais morreram no Brasil. Então, depois daqueles aplausos todos, conseguimos aprovar a lei, mas há uma resistência muito grande do empresariado da saúde. Porque você sabe que a lógica do capital é a lógica da acumulação, do lucro e da exploração. Esse lucro vem da exploração da força de trabalho.
Então, eles foram para a justiça e o Supremo se aliou, tomou partido do empresariado e estabeleceu, vinculou o piso, que era para... você tem um valor para enfermeiro e um valor para técnico, ele vinculou uma carga horária inexistente, de 44 horas. Nós não tínhamos carga horária, porque também nunca conseguimos, 50 anos de luta para tentar estabelecer uma jornada de 30 horas semanais, que é justo, é o necessário para a gente sair todo dia do hospital. Eu já trabalhei e sei, por experiência própria, que 6 horas diárias dentro de um hospital, dentro de uma emergência, dentro de uma UTI, ou mesmo numa unidade básica, assim, enfrentando com todos os problemas que as pessoas nas comunidades enfrentam, é o suficiente para um profissional sair dali cansado, estressado e deprimido. Então, essa carga horária de 30 horas sempre foi reivindicada, mas nunca conseguimos. Não temos a carga horária de 44 nem de 30, mas aí os hospitais e os serviços praticam 36, 40 horas, mas nunca 44. E o Supremo aí vinculou o piso a 44 horas. Então, foi uma vitória de pirro, como você diz, porque a gente ficou eles fizeram a proporção. Então, não se ganhou o que se deveria. Aí foi uma batalha muito grande, até hoje a gente não resolveu isso, mas agora, recentemente, o senador Contarato entrou com um projeto de lei estabelecendo a carga horária de 30 horas para a enfermagem. Esse projeto está tramitando e nós estamos com uma expectativa muito grande, porque se tiver a carga horária estabelecida também por lei, aí essa questão das 44 horas cai e a gente vai ter um piso. Mas é luta, foi muita batalha, foi caminhadas e manifestações em Brasília. Eu quero aqui citar o nome da deputada federal Alice Portugal, que foi uma guerreira do lado das entidades de enfermagem para a gente estabelecer. E, por fim, assim, fazer até um apelo, aproveitando aqui esse espaço, para que a gente consiga colocar de vez dar um encaminhamento satisfatório a essa causa, porque eu sou enfermeira, digo por experiência própria. Todas nós, a maioria mulher, mais de 80% da categoria de mulheres, em geral, tem 2 empregos para sobreviver, porque os salários são muito baixos. E como a maioria é mulher, quando chega em casa, tem as tarefas domésticas. Infelizmente, os homens, a maioria também não assumem ainda, não dividem as tarefas. E o emprego doméstico acaba ficando, o trabalho doméstico, melhor dizendo, acaba ficando sobre as costas da mulher. Então, é muito penoso o que o pessoal da enfermagem passa. É muito penoso. Sem falar que é um trabalho que exige muito, há um esforço físico, intelectual. Os riscos são múltiplos. É risco físico, biológico, químico e emocional. Porque você lida o tempo todo com a morte. Então, para você chegar no final do mês e ganhar pouco mais do que o salário mínimo, e ainda ter que a pessoa anda de mala, sai de um hospital para o outro com a malinha de roupa, porque não sabe de que dia chega em casa. Então, é uma coisa assim que é absurda, e nós precisamos ultrapassar. Eu acho que resolver essa questão do piso e da jornada de enfermagem é um avanço civilizatório para as mulheres e para essas trabalhadoras como um todo. Uma categoria importantíssima. Como muita gente diz, enfermeiro e enfermeira terminam ensinando até médico iniciante, no serviço, nos plantões, por exemplo. Eu conversei aqui, quando a conversa é boa, passa muito rápido. Eu conversei com a vereadora... Acabou? A vereadora Aladice Souza, do PCdoB, líder da oposição na Câmara Municipal de Salvador. Obrigado pela participação. Boa sorte no seu trabalho, porque onde tem debate de ideias, se tivesse uma maioria hegemônica, com certeza a gente não conseguiria fazer com que o debate fluísse, novas ideias brotassem no ambiente da Câmara, vereadora. Pois é, Pablo, eu lhe agradeço muito o espaço e quero me despedir aqui dos nossos telespectadores do Linha de Frente, dizendo que farei todo o esforço para que essa legislatura, os 4 anos que eu passar na Câmara, eu possa dar o melhor de mim todos os dias, para que a gente possa trabalhar essas políticas, a questão do emprego, do desemprego,
a violência em Salvador, nós precisamos tratar sobre isso de uma maneira, considerando todas as políticas que garantam direitos sociais, não só a questão da segurança, né, pública, mas também o transporte, como nós já tratamos aqui, o PDDU, nós temos o acesso à saúde que está cada dia mais difícil no município. É preciso que a Câmara se posicione sobre isso também, a cultura, a educação, creche. Salvador precisa de milhares de creches para que as nossas crianças tenham possibilidade de uma formação e esperança de um futuro melhor. Essa cidade precisa sair do patamar que está, porque nós somos a primeira capital do Brasil e podemos estar em um outro lugar. Vereadora Ladilce, nossa convidada de hoje, eu agradeço a senhora e agradeço a todos que acompanharam. Até o próximo encontro.